o 15 e o 16. E o nosso cronograma vai ser bem esse, né? Hoje nós vamos trabalhar o 15, o início até o versículo 20, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Na semana que vem nós vamos falar sobre a morte de Cristo, que vai se dar do capítulo 20, do versículo 21 até o 47, que é a crucificação, a morte e o sepultamento. E então, na Páscoa, nós vamos falar do capítulo 16 e encerrar o Evangelho de Marcos, tá bom? Então serão mais 3 encontros, 3 reuniões, 3 estudos no livro de Marcos, e hoje é o de número 40. Então, são 40 estudos que nós já fizemos aqui nesse livro, e eu vou falar para vocês. 40 resumido, tá? Essa é a versão encurtada, tá? Essa é a versão curta. Daria para falar bem mais. Beleza. Vamos então ler a palavra de Deus. Eu queria só pensar com você um pouquinho naquilo que nós estamos vivenciando, né, nas últimas semanas, até para a gente entrar no texto preparados, né? Se você perguntasse assim, Jesus, qual é a sua agenda para agora? O que o senhor está pensando em fazer aí? Como é que são os seus planos? Ele ia te responder, bom, hoje à noite eu vou cear com os meus amigos. Ah, legal, Jesus, é bom cear com os seus amigos, né? Depois um deles vai me trair na mesma noite. Ah, é, Senhor? Mas aí eu vou levar alguns para orar, eles não vão orar comigo, vão dormir, e aí logo em seguida eles vão fugir, quando um destacamento de soldados chegar para me prender, e aí depois que isso acontecer, já está tudo certinho já para eles me levarem lá para os religiosos vão me interrogar, e quando eles me interrogarem eu não vou dizer nada, a não ser que eu sou o Filho do Homem, e eles vão me ver quando eu voltar na minha glória, e aí por causa disso eles vão me bater, eles vão cuspir em mim, eles vão me vendar, eles vão zombar de mim e vão me condenar. Só que como eles não podem me condenar porque eles são religiosos de um sinédrio, é tipo o Supremo Tribunal Federal de Israel, o STF, é o sinédrio. E eles não podem determinar que eu seja condenado à morte, mas está já tudo certo, que eles vão me encaminhar para os gentios e vão me levar para Pilatos. E lá ele vai lidar comigo. Então, qual é o momento da história que nós entramos no capítulo 15? Jesus foi interrogado pelos religiosos e condenado pelos religiosos, tá? Pelo sinédrio, pelo STF de Israel. E esse STF o condena. Eles, na verdade, já tinham condenado antes de tudo começar. Eles só precisavam de uma evidência e Jesus deu a evidência que eles precisavam. É o rei dos judeus. E aí, então, Pedro nega, o galo canta, e amanhã acontece. E é assim que esse capítulo 15, imagine que agora de manhãzinha, amanhã já despontou, o dia começou, e Jesus, que passou a noite inteira acordado, sendo interrogado, está sendo levado para Pilatos para ser interrogado também. De manhã, bem cedo, então pensa aí o dia nascendo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão, né, o pessoal religioso. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Verso 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, que era a festa da Páscoa, né, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Então, Pilatos, solte um prisioneiro. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que por inveja que os sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então Pilatos estava tentando ajudar Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório.
e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias vestes. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra bendita. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Evangelho nos traz, esse momento crucial da história. Tudo o que aconteceu na história caminhou até esse ponto em que o Messias, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, entregou a sua vida voluntariamente, a rendeu. E nós queremos, Deus, aprender mesmo que o Senhor tem a nos dizer, que as nossas mentes e corações sejam abertos, dilatados, sensíveis a tudo que o Senhor quer nos ensinar, e que o Senhor mova mesmo as minhas palavras, que não sejam palavras humanas, mas que sejam mais do que palavras humanas, palavras de Deus misturadas às palavras humanas, que seja a palavra do Senhor revelada, falada, comunicada, ensinada, e que nós possamos sair daqui edificados e transformados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos transforma, não é a força humana, não é a vontade humana, não é o querer humano, não é gente querendo mudar o outro, é o Senhor nos transformando de dentro para fora. Esse é o Evangelho. E nós queremos, Deus, por Ti sermos transformados. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. O que você faria se você tivesse um objeto que te desse todo o poder? Imagina que você tivesse uma espécie de lâmpada, uma espécie de anel, ou uma espécie de manto, uma capa, alguma coisa que te desse todo o poder do mundo, um poder absoluto, um controle absoluto sobre todas as coisas. É mais ou menos esse o tema daquele filme, que é um livro, na verdade, virou filme Senhor dos Anéis. É meio antigo já, né? É uma história que foi escrita há bastante tempo e se tornou um filme, acho que nos anos 2000, alguma coisa mais ou menos assim, né? Que é sobre um anel que dá todo o poder, por isso se chama Senhor dos Anéis. Quem é o Senhor dos Anéis? É um tipo de um deus lá, que é um senhor do escuro, da escuridão, que é o Sauron. E ele forja um anel que serviria para dar poder, serviria para dar controle, e um controle absoluto. E esse Sauron aí criou esse anel para que toda pessoa que usasse esse anel tivesse todo o controle, todo o poder sobre qualquer coisa. E qual é a primeira coisa que aconteceria a partir do momento em que a pessoa colocasse esse anel? E é o que acontece mesmo no filme. A pessoa ficaria invisível. Quando eu falei, invisível? O que isso tem a ver, né? O que significa você ter todo o controle e ficar invisível? Todo o poder e se tornar uma pessoa invisível? E aí eu comecei a ler algumas coisas na internet, pesquisar, meditar, e aí minha ficha caiu. Ficar invisível. Você não é mais perceptível aos olhos da lei. Ninguém mais te pega. Você pode fazer o que você quiser e ninguém mais pode te punir por aquilo que você faz. Você pode fazer o que você quiser e ninguém mais te vê. O que você faria se você pudesse fazer qualquer coisa que você quisesse e você não fosse punido por isso? E você fosse invisível aos olhos da lei? E você fosse invisível aos olhos dos outros, ao julgamento dos outros, à condenação dos outros? E qualquer coisa que você fizesse passasse batido? Você fosse um ser humano, um sujeito meio acima da lei, meio invisível para a lei. É mais ou menos assim que esse anel atua no coração de quem o veste, de quem o usa. Quando você usa muito tempo esse anel, na história do Senhor dos Anéis, você recebe todo o poder, todo o controle, você faz aquilo que você quiser, você se torna invisível, mas aquele anel vai te corrompendo. Aquele anel vai te transformando. E por mais bondosa, virtuosa essa pessoa seja, ela vai sendo corrompida e controlada por Sauron, o Senhor da escuridão. Não é interessante pensar que Tolkien, que era um cristão e que escreveu a história pensando na ideia do cristianismo, do evangelho, ele estava dizendo quantas pessoas não assumem o poder, quantas pessoas... Aí, não pode faltar, né? Quantas pessoas não tomam poder, assumem o poder, e no momento em que elas se veem como todo poderosas, a lei não pega elas mais, elas começam a se corromper. Quantas pessoas, em nome de uma busca por poder e por controle, começam a ser corrompidas? Aliás,
Acho que assim, a história do Brasil é a história de muita gente que se enriqueceu, que se tornou poderosa, e por mais que fosse bem intencionada no começo, com o passar do tempo, foi achando que era invisível aos olhos da lei. Foi achando que ninguém mais podia pegar. Foi achando que podia fazer o que quisesse, que pudesse driblar a lei, que pudesse sempre dar um jeito de se safar. E quantas vezes a gente já viu essa história se repetir, esse filme se repetir, de pessoas que foram amantes do poder, que tiveram sede por controle e que isso foi corrompendo, a ponto dessa pessoa se tornar algo completamente diferente do que ela era quando ela não tinha todo esse controle. Uma pessoa que se tornou inalcançável, uma pessoa que se tornou invisível, uma pessoa que se tornou acima da lei. A moral da história do Senhor dos Anéis é mais ou menos essa. A pessoa que tem sede por poder se corrompe. E aqui nessa história a gente vê pelo menos dois grupos de pessoas que se sentem meio invisíveis na história. O Pilatos, especialmente os líderes religiosos. Eles julgam Jesus e eles se veem acima da lei. Eles julgam, inclusive, na noite. Porque à noite ninguém vê, ninguém pega. Na noite eles fazem o que eles querem, à noite eles controlam. E ali eles fazem o que eles quiserem mesmo. Eles decidem o que eles querem. Eles enviam Jesus para Pilatos e eles estão fazendo com Jesus o que eles querem fazer. Eles se veem como pessoas que estão acima da lei, como pessoas que são invisíveis para a lei, como pessoas que não estão sendo julgadas, mas pessoas que estão sentando na cadeira do julgamento, pessoas que se posicionam como juízes do outro, pessoas que querem condenar o outro. E o que essa história me ensina e nos ensina, isso que a gente acabou de ler, é isso. Como é que você pode vencer o poder? Essa sede por poder. Qual é, de fato, o verdadeiro poder? Qual é a evidência de que uma pessoa realmente tem poder? Ela renunciou ao poder. Uma pessoa que renuncia ao poder, que diz não ao poder. Essa sim é que está vencendo aquilo que os religiosos e Pilatos não estão vencendo. Essa sim se libertou. Essa sim encontrou a verdadeira liberdade. Porque Jesus está abrindo mão do poder justamente para poder servir a todos. E aqui o Pilatos está interrogando Jesus e ele permanece em pleno silêncio. Um silêncio que chega a impressionar o próprio Pilatos. Um silêncio que chega até a incomodar. A única frase que Jesus diz nesse texto todo foi: tu dizes. Ou seja, assim, é isso aí que você está falando aí. Não vou nem colocar nem tirar. É isso. Não fala mais nada. E todo mundo acusando Jesus para Pilatos e ele permanece em silêncio. E aí eu comecei a pensar, tá, como é que eu vou ensinar num texto que Jesus não diz nada? Sendo que o que eu ensino é o que Jesus está ensinando. Bom, certamente Jesus quer ensinar alguma coisa através do seu silêncio. Qual é a pedagogia do silêncio? O que é que Jesus está ensinando sem dizer nada? Essa ausência de Jesus, de defesa por parte de Jesus, para mim significa uma coisa muito óbvia. Não se defender, a pessoa te acusa e você não se defende, a pessoa te questiona e você não responde, a pessoa te interroga e você não fala nada, é que você está totalmente rendido a um plano maior do que aquilo. Jesus está totalmente rendido ao plano do Pai, à vontade do Pai. Ele está ali para cumprir a vontade do Pai, que foi a oração do Getsemane na semana passada. Jesus falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui Jesus não responde nada para dizer: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é essa, então eu não vou questionar. Eu vou me submeter ao que está acontecendo aqui. E mais o silêncio de Jesus diz mais. O silêncio de Jesus denuncia a corrupção. Ao permanecer em silêncio, Jesus está denunciando a corrupção e a cegueira daqueles homens. Ele está denunciando o Pilatos. O Pilatos está ficando incomodado, os líderes estão ficando incomodados. E o próprio Pilatos percebe: se tem alguém que tem culpa no cartório, não é esse homem, são esses líderes religiosos. É um silêncio que denuncia. É aquele silêncio que fala mais alto do que se tivesse falado. É aquele silêncio que grita. E aquele silêncio que acusa, que denuncia, que faz as próprias pessoas que estão falando, que estão distorcendo, que estão se ocupando, que estão trabalhando para distorcer a verdade, a lei a seu favor, começam a pensar: será que realmente eu estou certo fazendo o que eu estou fazendo? E o silêncio de Jesus faz uma outra coisa também, né? Ele inverte os papéis. Porque o Pilatos, que é o rei, o prefeito, o governador da Judéia, um representante de Roma, provavelmente ele estava vestido com aquela roupa, né, marcando bem assim Roma, né? Aquele manto, uma roupa bem assim imponente. Jesus, provavelmente já com o olho roxo,
provavelmente já meio espancado, porque os líderes bateram nele, em silêncio diante dele. Parece que o silêncio de Jesus inverte os papéis, e aquele que é o rei Pilatos se torna réu. E aquele que é o rei Jesus, o réu da situação, se torna o rei. Jesus em silêncio, ele inverte os papéis. Ele é o rei. E o Pilatos que está se colocando como rei, na verdade se torna réu. E aliás, é mais do que isso, né? Pilatos está pensando tipo assim, ô Jesus, você não vai falar nada não? Você não vai se defender? Você não está entendendo que a sua vida está em jogo aqui? Por isso que ele está impressionado. Você não está entendendo que se você não falar nada, você pode morrer? Você não está entendendo que a sua vida está nas minhas mãos? E que se eu falar uma palavra, você morre? Você não está entendendo isso? É melhor você começar a dizer alguma coisa. É o que tá nas entrelinhas desse texto. É melhor você começar a se defender. Porque se você não se defender, a coisa vai ficar feia para o seu lado, porque a sua vida está nas minhas mãos. Mas o que Jesus disse sem dizer nada é o seguinte: Pilatos, Pilatos, na verdade, não é a minha vida que está nas suas mãos. O que está em jogo aqui não é a minha vida. O que está em jogo aqui é a sua vida. E mais, é a vida do mundo inteiro. Porque se eu não me entrego, não há vida. Se eu não me entrego, se eu não morro, se eu não sou um sacrifício, se eu não me oferto, se eu não me rendo aos propósitos do Pai, nesse momento, vocês estão mortos. Então o que Jesus está dizendo sem dizer nada aqui é: parece que você está no controle, mas na verdade, quem está no controle de tudo que está acontecendo aqui sou eu. Parece que a minha vida está em jogo, mas na verdade, a minha vida é absoluta, a minha vida é eterna. A minha vida eu entrego, ninguém pode tirar de mim. Sou eu que voluntariamente entrego a minha vida. Não é você que está aqui tirando a minha vida. Eu não estou aqui para me defender, eu estou aqui muito pelo contrário para salvar. Eu estou aqui para me entregar, eu estou aqui para cumprir os propósitos do Pai na vida de vocês. Então a minha vida é eterna. Se tem alguma coisa que está em jogo aqui, é a vida do mundo. É o resto das... Todas as vidas estão em jogo, menos a minha, nesse momento. E aí eu queria meditar um pouco mais profundamente com vocês em cada um desses momentos. O primeiro deles, Jesus com Pilatos. Olha só. De manhã bem cedo, os sacerdotes e os líderes religiosos, né, a cúpula mesmo, os mestres, você está lidando ali com a cúpula da religião, chegaram a uma decisão, como se, né, tivesse chegado só de manhã, né? Já tinha chegado há muito tempo. Aliás, gente, em Marcos 1 já tem esse mesmo pessoal falando: ixi, a gente tem que matar esse cara. Aí lá no Marcos 1, então não chegaram a decisão muito agora não. Eles só agora expressaram essa decisão, né? Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E já Pilatos já pergunta a pergunta: você é o rei dos judeus? Tu dizes. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Provavelmente foi uma acusação muito longa. Mas Jesus não respondeu nada e ele ficou impressionado. Aqui eu quero entrar na mente de Jesus um pouquinho com vocês. Se você pudesse perguntar assim: Senhor Jesus, o Senhor não está falando nada. Deixa eu entrar na sua mente, porque eu quero conversar com o Senhor aqui. O que o Senhor está pensando a não dizer nada? Qual que é a sua principal missão ao viver esse momento? Porque eu não estou entendendo muito bem. Será que Jesus responderia assim: olha, eu estou me entregando aqui porque eu quero servir como um exemplo. Uma inspiração mesmo para as pessoas. Eu quero que o mundo olhe e diga assim: nossa, que homem bom. Que boa inspiração e que bom exemplo a gente tem para as nossas vidas. Jesus, eu estou aqui para ser um exemplo para as pessoas, um bom exemplo de como é que as pessoas devem viver. Então me imitem, façam igual a mim, vocês vão ser felizes. Será que Jesus responderia isso? Eu sou um bom exemplo para o mundo? Com certeza não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não vim aqui nesse mundo para apresentar para vocês um novo Deus. Eu não vim a esse mundo para apresentar para vocês uma nova religião. Eu não vim nesse mundo para você colocar na prateleira das religiões de vocês mais uma religião, e na prateleira dos deuses de vocês mais um Deus. Eu vim aqui para formar um novo ser humano. De todos os tipos de seres humanos que existem, eu estou aqui para formar um novo ser humano. Eu não estou aqui para apresentar um novo Deus, nem uma nova religião, mas eu estou aqui para apresentar um novo ser humano. Como é ser humano de acordo com Jesus?
Como é ser gente como Jesus é gente. Como viver como uma pessoa que renuncia ao poder. Como é ser um ser humano que todo mundo, tipo uma correnteza, está em busca de controle e poder e você está caminhando na direção oposta. Você está caminhando na direção contrária. Todo mundo lá do seu trabalho, todo mundo da sua firma, todo mundo da sua escola, todo mundo da onde você vive, todo mundo está correndo na mesma direção. Eu quero mais dinheiro, eu quero mais poder. Como é que você pode caminhar na direção oposta e renunciar a essas coisas em nome de algo maior que você mesmo? Então a pedagogia do reino de Deus, ela é contrária a tudo aquilo que a gente mais imagina ser importante. Sabe aquelas coisas que as pessoas mais elogiam? Nossa, você viu que o fulano foi promovido, fulano cresceu, fulano está aumentando, fulano está crescendo, fulano está chegando lá. Jesus está caminhando na direção oposta. Ele está abrindo mão porque ele está querendo servir. Ele está abrindo mão porque ele está querendo abençoar. Ele está abrindo mão, ele está renunciando porque ele está querendo amar, ele está querendo servir, ele está querendo apresentar o reino de Deus. Ele é totalmente contrário à religião. E aqui os religiosos estão mostrando a verdadeira face deles. Porque aqui os religiosos, eles estão fazendo aquilo que a religião mais faz de melhor. Eu sempre tentei pensar assim, como é que a religião opera? O que há de comum em todas as religiões? Vou falar para vocês o que há de comum em todas as religiões. Toda religião age através da culpa. Toda religião. Ela chega em você e diz assim, você está em pecado, né? E ela vai semeando culpa na sua cabeça. Para você falar, para você sentir que está em débito. E ela vai semeando culpa e dizendo assim, então, você está em pecado, isso aqui você não pode fazer, essa roupa você não pode vestir, essas palavras você não pode falar, esse lugar você não pode ir, isso daqui que você fez está errado, mas fica tranquilo, porque você está no lugar certo, que vai resolver o seu problema. Mas se a culpa não dá certo, ela vai usar outro artifício, medo. Toma cuidado, porque se você não andar na linha, Deus vai te pegar. Toma cuidado. Porque Deus é tipo... Deus, ele vai pesar a mão. Toma cuidado, porque se você continuar caminhando desse jeito... eu sou pastor, sou líder espiritual, eu já estou aqui pertinho de Deus, eu já paro de orar por você. A hora que eu parar de orar por você, vai cair a mão de Deus na sua cabeça. Então você toma cuidado. Então você começa a ficar com medo. Você percebe como a culpa e o medo são instrumentos de manipulação? Mas tem um outro instrumento de manipulação, que eu acho que ele está mais presente aqui. O interesse. Uma pessoa uma vez chegou no pastor e disse o seguinte, pastor, tô vindo na sua igreja aqui, tá? Já fui na igreja tal, e quando eu estava lá eu ganhei uma promoção. Fui na outra igreja e quando eu estava lá eu ganhei um aumento. Né? Se eu começar a frequentar a sua igreja e fazer tudo o que você pede aqui, né, as orações, os dízimos, tudo certinho, o que essa igreja tem para me oferecer? Qual é o benefício que eu ganho ao frequentar a sua igreja? E acho que essa ideia de o que eu posso ganhar, quantas vezes as nossas relações com Deus, a nossa relação com Cristo, é uma relação assim, Deus, eu estou aqui para tentar receber alguma coisa, eu estou fazendo tudo certinho. Se eu estou fazendo tudo certinho, como é que o Senhor vai me presentear? Como é que o Senhor vai me ajudar? Como é que o Senhor vai me beneficiar? Como é que o Senhor vai corresponder às minhas expectativas? É mais ou menos assim. A oração do Pai Nosso é: faça-se a minha vontade aqui na terra e, se possível, aí no céu também. Faça-se a minha vontade. Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou quase que exigindo, eu estou assim, implorando para o Senhor. Faz o que eu quero logo. Me beneficia logo de uma vez. Entrega logo o que eu quero. Libera logo as bênçãos. Quantas pessoas não se relacionam com Deus
batendo na porta de Deus, implorando para Deus, eu vou dizer, enchendo o saco de Deus, para que Ele faça aquilo que eu quero. E ainda fico usando o versículo bíblico para dizer, Jesus falou, se eu orar, se eu orar, se eu orar, se eu orar, Ele vai me entregar. Então a nossa relação com Deus se torna uma relação de benefício. Eu quero de Deus aquilo que Ele pode me dar. E se eu sei que Ele pode me dar, eu vou exigir. Quem foi na Bíblia que disse, se você me adorar, eu te dou tudo? Quantas pessoas estão na igreja orando com a lógica do inferno e exigindo de Deus aquilo que na verdade, é Satanás que quer dar para eles? Quem quer livrar Jesus da cruz é Satanás. Pilatos está tentando livrar Jesus da cruz, mas mal sabe ele que ao tentar livrar Jesus da cruz, Jesus não falou aqui, mas já tinha dito para Pedro, arreda. E aí eu vejo os religiosos aqui agindo como se fossem crianças mimadas. O que eu quero eu vou fazer. Então eles estão dando jeito da vontade deles ser feita. Eles sempre quiseram pegar Jesus, então eles deram jeito. Eles conseguiram fazer aquilo que eles estão tentando fazer desde o começo do Evangelho. Me lembra muito quando eu era criança. Eu lembrei dessa história essa semana. Quando eu era criança, eu estava querendo muito ir no parquinho. E o que é no parquinho para nós, né, quando eu era criança? Era pular, era sábado, pular a cerca da creche para brincar no parquinho da creche. Era isso, brincar no parquinho meio do meu irmão, do Renan. E aí eu falei assim, era um sábado, minha mãe que tinha ido trabalhar, não sei, tava só meu pai lá comigo. Aí eu falei assim, ô pai, deixa eu ir lá na creche, lá brincar no parquinho. Não. Ô louco, pai, mas é só um pouco, eu vou lá um pouco e volto. Não. Ô pai, mas é só que a gente quer brincar, não tá fazendo nada aqui em casa, a gente quer ir no parquinho. Não. Acho que meu pai falou umas 30 vezes não. Aí ele foi deitar, acho que tá cansado de trabalhar a semana inteira, foi dormir. Ficou meu irmão lá, meu pai dormindo. Eu não me esqueço dessa cena até hoje. Eu abri bem devagarzinho a porta e meu pai tava dormindo. Aí eu falei assim, ô pai, posso ir no parquinho? Meu pai falou assim, vai logo. Aí tava dormindo, nem viu. A hora que ele acorda, cadê as crianças dessa casa? Tudo no parquinho. Na creche. Nossa, por que eu tô contando essa história? Eu nunca mais me esqueci. Na hora que eu voltei, cheguei em casa, meu pai me deu um couro. Lembra disso? Quem bate não lembra. Quem bate não lembra. Quem bate esquece. Aquele Deus levou uma sova. E eu acho que a gente às vezes se relaciona com Deus assim, sabe? Eu quero, pai. Oh, Deus, eu quero. Ô Senhor, eu quero, hein? Ô, por favor, eu quero! E fica que nem umas crianças mimadas. Mais ou menos que nem esses religiosos estão agindo com Jesus aqui. Importunando até conseguir o que eles querem. Eles incitam a multidão, crucifica. Eles mexem com Pilatos. Eles vão em Judas. Tudo que eles querem fazer, eles vão fazer, porque no final das contas a vontade deles vai prevalecer. Sabe que nem Jacó que fica lutando com Deus? É mais ou menos assim. Às vezes a gente fica brigando com Deus para conseguir aquilo que a gente quer. E a pedagogia do reino de Deus é completamente diferente dessa religiosidade baixa, mimada. Por que a gente deu o nome de discípulos para os nossos encontros aqui? Porque a gente precisa se mover dessa meninice para uma relação com Deus madura. Em que a gente tem vontade, a gente diz, Deus, a minha vontade é, mas seja feita a tua. E no momento que eu entender qual é a tua, eu vou parar de brigar com o Senhor por causa da minha. E eu vou engolir o choro e seguir em frente. E fazer a sua vontade. Ao invés de ficar pensando, oh Deus, oh Senhor, agora eu estou jejuando, hein? Agora eu estou dando um dízimo, hein? Agora eu vou dobrar o dízimo, hein? Agora eu vou clamar mais. E tipo assim, gente, você pode ver que a oração de Jesus é muito curta. É uma oração pequenininha, né? Seja feita a tua vontade. Ponto final, levanta e vai falar com os discípulos. E às vezes as nossas orações são longas e a gente se acha mais crente do que Jesus, porque a nossa oração é maior do que a dele. Sendo que na verdade a gente poderia simplificar muito mais se a gente orasse menos e falasse, é a tua vontade e não a minha, me ajuda a fazê-la. Pronto, levanta e vai. Do que ficar lá, ó, brigando com Deus. E a lógica de Jesus, do reino dele, também é diferente da lógica de Roma e da lógica de Pilatos. Porque quando ele coloca aqui, ele fala, você é o rei dos judeus? Jesus, sem dizer, ele diz, olha, eu sou rei.
mas não um rei do tipo que você é. Eu sou rei, mas não estou querendo sentar na tua cadeira, eu não estou querendo vestir essa roupa, eu não quero ter o teu poder. Porque o meu reino não é desse tipo que joga politicamente. O meu reino não é do tipo que fica buscando interesse próprio. O meu reino não é do tipo que fica agindo de acordo com as minhas conveniências. O meu reino é do tipo que oferece para as pessoas uma nova maneira de enxergar as coisas. O meu reino, ele atua na consciência das pessoas. O meu reino, ele não atua manipulando o comportamento dos outros. O meu reino atua transformando a consciência das pessoas para que elas parem de pensar como escravos e comecem a pensar como família. Para que elas parem de pensar em si mesmas e comecem a pensar no outro. Para que elas tenham consciência de família, de relacionamento, de irmão, de um Deus como Pai. Então eu não estou aqui para sentar na tua cadeira, eu não estou aqui para pegar o teu poder, eu não estou aqui pensando no rei que você é. Eu nem quero ser um rei como você. O meu reino é de outra perspectiva, é de outra lógica. E o que é muito forte nesse texto é que aqui nesse texto, a religião de Israel e a política de Roma estão mancomunadas para pegar Jesus. E pegam. É como se Israel, o povo de Deus, e os gentios, aqueles que não são Israel, se juntassem e representassem a gente. E pegassem Jesus. E tomassem Jesus à força. E, de certa maneira, nos incriminassem. A gente está representado ali. O mundo inteiro está representado ali. Israel, o povo de Deus, e os gentios que não são povo de Deus. Todo mundo se junta, porque os líderes religiosos julgam Jesus à noite. E a política que tem poder julga Jesus de dia. Todo mundo condena Jesus. Jesus foi condenado pela religião. Jesus foi condenado por Roma. Jesus foi condenado, em outras palavras, por todos. Todos nós estamos representados nesses homens que condenam Cristo. Todos nós estamos representados nesses homens que julgam Cristo, que matam Cristo. E que no fim das contas, a gente quer fazer a nossa vontade. E a gente não quer se submeter a Cristo, que fez a vontade do Pai. Então, o que Jesus quer fazer na gente é dar pra gente essa consciência de pessoas que não estão querendo manipular para ter poder, manipular pensando em si mesma, pensando nos seus interesses. Quanto é que eu vou ganhar se eu vier aqui? Quanto é que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? Quanto é que eu vou ganhar se eu entrar nesse jogo? E aí ficam tentando jogar. Jesus não está atuando nesse nível de esfera de atuação. Porque nunca se tratou de poder. Sempre se tratou da verdade que liberta. O poder sempre corrompeu os homens, sempre vai corromper os homens. Eu dou aula de história lá na escola e a gente sempre está passando pela história do Brasil. E a história do Brasil, desde que os portugueses pisaram aqui, é que a gente não estuda a história dos povos indígenas. Se a gente estudasse, a gente saberia que é assim também. Mas desde que os portugueses pisaram aqui até os dias de hoje, a nossa história é marcada por conveniências, jogos políticos de interesse visando ao bem próprio e nunca ao bem comum. Então a gente está cansado de ver pessoas que estão agindo pensando nas suas conveniências individuais e não na sua consciência relacional, que é aquilo que o reino de Deus veio fazer. Então, em suma, quem é que participa desse reino de Jesus? Não é quem tem cargo na igreja. Ah, se eu tiver um cargo na igreja, Jesus, se eu for um diácono, se eu for um presbítero, se eu for líder do não sei das quantas, eu estou participando do reino de Deus. Não, não é. O reino de Deus, ele não atua no cargo, ele atua no coração. É quando eu me arrependo das minhas tentativas de ser bom, das minhas tentativas de ser melhor que o outro, das minhas tentativas de mostrar que o outro está errado e que eu estou certo. Hoje, na mesa do almoço, a gente conversava sobre isso. Quantas vezes a gente viu a igreja, bem intencionada até, ali acusando o outro de estar errado. Eu estou certo, você está errado. Todo mundo, não tem ninguém na igreja que está errado. Todo mundo está certo. A igreja que deveria ser um ambiente que as pessoas falam assim, ó, seguinte, deixa eu confessar aqui e dizer estou errado. É o ambiente que as pessoas mais estão certas. Todo mundo está certo. Ninguém está errado. É impressionante. Quando é que um casamento acaba? Você conversa com a esposa, ela está certa. Aí você conversa com o marido, ele também está certo. Aí você fala assim, gente, vocês dois são certos. Vamos fazer o seguinte? Então cada um vai pro seu canto, porque ninguém vai reconhecer. E quando é que o casamento vai dar certo? Quando pelo menos um disser, eu tô errado.
eu errei, eu falhei, me perdoa. Aí a gente pode conversar. E é assim que o reino de Deus trabalha. Mas na religiosidade, a religiosidade só quer controlar. A religiosidade só quer dizer que está certo e que o outro está errado. E Jesus está condenado assim. Todos esses religiosos que estão aqui, se você perguntar, aí você está certo? Eu falo, claro, ele que está errado. Eu estou certo. E aqui a gente entra na situação, na história de Barrabás, que é esse homem que entra meio que atropelado no meio do caminho aqui, né? E a história de Barrabás é uma história meio esquisita, porque esse cara aqui, ele foi, a Bíblia diz aqui, né, que ele foi preso com os rebeldes que tinham cometido um assassinato. E aí eu queria que a gente pensasse mais uma vez, Senhor, o Senhor está aí parado, o Senhor está vendo esse Barrabás aí, o que o Senhor está querendo nessa história? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua missão? Ele iria dizer pra gente, olha, esse homem aqui talvez represente um pouquinho daquilo que eu vim fazer. Esse Barrabás que apareceu do nada nessa história, ele está iluminando a minha missão nesse mundo. Porque dá uma olhadinha para esse cara. Eu queria que a gente olhasse um pouco para Barrabás. Esse sujeito meio rebelde, meio doido, meio louco que aparece na história ali de repente, e a gente fala assim, o que esse cara está fazendo aqui na história de Jesus? Nada. Um rebelde, um assassino, um cara que está fazendo uma revolução. Jesus está dizendo, em silêncio, ele diz, olha, eu vim para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que vim perdoar. Eu vim declarar que você está livre. E é isso que acontece com Barrabás. Barrabás, de certa maneira, representa aquilo que Jesus veio fazer, nos perdoar, nos libertar. E Barrabás recebe uma liberdade no lugar de Jesus, que é preso. E é isso que Jesus veio fazer com a gente, comigo, com você. Ele veio ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o Tim Keller diz isso, eu acho muito incrível. Se Jesus veio para ser um exemplo, vim aqui dar um exemplo bom de como é que você precisa viver. Se Jesus é o teu exemplo de vida, então, e só isso e nada mais, então você está sendo destruído, porque você está tentando imitar ele e não está conseguindo. Mas se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então você está salvo. E é isso que Jesus está sendo aqui. E aqui tem uma outra inversão. Não só de Jesus o réu como o rei, ou o rei como o réu, mas também aquele que é justo que se entrega pelo pecador. Que é preso no lugar do pecador. Pensa assim, quando você lê esse momento, você fala assim, mas não é possível que esse assassino vai ser solto. E Jesus, que deu vida, que deu vista, que curou, que só fez o bem, vai ser preso. Não é possível. O impossível está acontecendo. É isso mesmo que está acontecendo aqui. E eu me lembrei da história de Barrabás, que é assim, normalmente a gente pensa, esse cara é meio louco, mas pensa um pouco comigo. O que Barrabás foi preso por causa do quê? De assassinato. Mas ele estava fazendo o quê? Uma rebelião. O que estava no coração de um cara que estava se rebelando contra Roma? Ele estava querendo o bem do povo dele? Ele estava contra Roma. Ele estava pensando assim, o que esses romanos estão querendo com o meu povo? Eu sou de Israel, esses romanos vêm querer o que aqui? Nós tem que se rebelar contra eles, tem que matar eles. Tem que acabar com esses caras que vêm de... Eu sou a favor do povo de Deus. Eu sou a favor de Israel. Eu sou a favor da ação, da nação, do povo, dos planos, do propósito de Deus em Israel, porque eu creio que Deus está agindo em Israel. Esses romanos que estão invadindo a gente, vamos fazer o seguinte, a gente tem que aceitar isso aqui não, gente. Vamos fazer a vontade de Deus. Como? Com as nossas próprias mãos. Então, já sabe quem Barrabás representa para mim? Um cara que, assim como eu e como você, tantas vezes tentamos fazer a vontade de Deus do nosso próprio jeito. Já sabe quem me lembra? Moisés. Moisés queria libertar o povo de Deus, você lembra disso? Só que o que ele faz na primeira tentativa de libertar o povo de Deus do jeito dele? Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele fala, o que está acontecendo aí? Toma. E mata. Com as suas próprias mãos, ele mata o egípcio e esconde o corpo. Na cabeça dele, ele estava bem intencionado? Moisés? Estava. Ele percebeu que descobriram, ele poderia ter sido preso, ele foge. E aí que ele vai viver no deserto. Mas Moisés estava tentando fazer a vontade de Deus na sua própria força. Mais ou menos igual Barrabás. Que estava tentando fazer a vontade de Deus na sua própria força. Quantas vezes você não pensou assim, tudo nesse país dá errado.
Tudo que a gente tenta fazer de certo dá errado. Esse pessoal, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. E a gente, bem intencionado, vai lá e tenta resolver na nossa própria força. Barrabás somos eu e você. Toda vez que a gente está tentando, assim, a gente está cansado da politicagem. A gente está cansado da roubalheira. A gente está cansado de tudo errado nesse país. A gente vai lá e tenta resolver do nosso jeito. E quando a gente tenta resolver do nosso jeito, a gente vai parar igual o Barrabás. A gente está tentando fazer justiça na nossa própria força. E eu me lembrei da história. Todo mundo aqui assistiu Paixão de Cristo, né? Sim? Toda vez que eu penso em Barrabás, eu lembro daquela cena de Barrabás passando por Jesus. E eu fui estudar a história do ator que interpretou Barrabás. O nome dele, ele é um italiano. O nome dele é Pietro Sarubi. E quando ele foi convidado pelo Mel Gibson para interpretar, imagina, né? O Mel Gibson, vou fazer a Paixão de Cristo, eu queria convidar você. Ele achou que ele ia interpretar um dos 12. Você Pedro, né? Você, talvez o João, o Tiago, quem que é o apóstolo que eu vou fazer aqui? É Barrabás. Que nem discípulo é. Aí ele, né? Beleza, né? Ele vai lá e atua como Barrabás. E ele dá um testemunho depois de que ele se preparou e incorporou o personagem Barrabás, um cara que queria fazer rebelião, estava contra Roma e tudo mais, e Roma prende ele. E o único momento em que ele aparece no filme é o momento em que ele, aqui, né? No momento em que ele passa por Jesus. E a multidão grita, solta Barrabás! E aí ele, tipo, eu? Né? Você solta? Ele já tava crente. Vão soltar Jesus e vão me matar, né? Quando fala solta Barrabás, ele começa tipo, peraí, eu acho que eu vou ser solto nessa história aqui. E ele começa a zombar dos guardas aqui, você solto e tal. E aí quando ele se posiciona assim, olha pro Jim Caviezel, que tá interpretando Jesus, todo ensanguentado, todo, assim, inchado até, transfigurado, ele olha e os olhares se cruzam. E ele, ator, diz que naquele momento ele não estava vendo mais o Jim Caviezel, mas ele estava vendo Jesus. E que ele estava há muito tempo desviado da fé, e que no momento em que o olhar dele se cruza com o olhar de Cristo, ele é transformado. Muito mais tarde ele vai escrever um livro chamado, deixa eu escrever aqui, De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. E eu tirei um pedacinho do livro. Ele diz assim: foi um grande impacto. Senti como se houvesse uma corrente elétrica entre nós. Eu via o próprio Jesus em pessoa. A partir daquele momento, tudo em minha vida mudou. Aquela paz que há anos eu procurava, finalmente invadiu a minha alma. Quando olhou para mim, seus olhos não tinham ódio nem ressentimento, apenas misericórdia e amor. E o próprio ator diz no seu livro: Barrabás é o homem que salvou Jesus da crucificação. Ou melhor, que Jesus salvou da crucificação. É ele que representa a humanidade inteira. Ele achava que ele ia interpretar um dos discípulos, mas na verdade ele estava representando todos nós. Naquele momento em que o olhar dele cruzou com Cristo, ele disse, parece que o olhar de Jesus penetrou a sua alma. E Jesus, sem dizer nada, disse para o Barrabás: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não sei o seu passado, a sua história, assassinato, rebelião, o que você tentou fazer na sua própria força. Mas o que eu estou prestes a fazer vai perdoar os seus pecados. É muito engraçado também que todos os filmes e todas as coisas, que é bem tendencioso a religiosidade, né? São bem dignos, tudo em relação ao dinheiro, quem parte de quem, parte de tal e tudo mais. Tudo relacionado a Jesus sempre tem vários testemunhos. Se você não conheceu Jesus, a partir daquele momento, sim, você vai ser. É isso. Então, eu fico imaginando assim, você pode ver que a Paixão de Cristo, o filme, Jesus assim não fala muita coisa, porque é o momento da paixão, ele está sofrendo. E é impressionante pensar no quanto o Jesus sem dizer, diz tudo. E como ele consegue transformar simplesmente pelo que ele está fazendo, realizando e por quem ele é naquele instante. Por quem ele é naquele momento. Naquele momento, ele está sendo o Cordeiro de Deus que, como uma ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, não diz
Uma palavra. E sem dizer uma palavra, salvou o mundo. E transformou a gente. Eu lembrei de 2 versículos. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. E 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Jesus é a prova de que Deus não gritou que nos ama do céu. Jesus na terra mostrou o amor de Deus. É isso que Ele veio fazer. E aqui eu queria encerrar nesse último instante aqui de Jesus sendo açoitado pelos soldados. Tá vendo aqui? Porque aí ele foi entregue para ser açoitado e os soldados levam ele para onde? Para dentro do... Olha o versículo 16. Que é o que? O texto fala o que é esse pretório. Palácio. Olha como é que o texto está dizendo para a gente quem é Jesus. Jesus está dentro do palácio, uma tropa está reunida, ele está vestido de um manto, e fizeram para ele uma coroa, começaram a saudá-lo, salve rei, batiam na cabeça com uma vara que representa um cetro de um rei, cuspiam nele, ajoelhavam e prestavam adoração. É uma ironia muito grande, mais uma inversão no texto aqui, né? Porque eles estavam falando, zombando que Jesus era o rei, mas sem saber, eles estavam afirmando a verdade. Ele de fato é o rei. Sem fazer ideia, a zoeira deles, a brincadeira deles, que esses soldados estavam de fato zoando, que eles sempre faziam o tempo todo com quem os Pilatos entregavam para eles, sem saber, eles estavam falando a verdade. Essa é a grande ironia desse texto. A brincadeira deles, a zoeira deles, a zombação deles, o que diz aqui, zombavam, tiraram a roupa, vestiram com as suas próprias roupas, tudo isso, batiam na cabeça, ajoelhavam. Tudo isso, sem saber, eles já estavam dizendo quem era Cristo. Sem que Jesus precisasse dizer, diga quem eu sou. Eles estavam dizendo. Essa é a grande ironia desse momento. E aí Jesus, mais uma vez, né? Ele tem o seu silêncio, ele se mantém em silêncio, mais uma vez ele não diz nada, mas ele, embora estivesse totalmente esvaziado de poder, ele estava carregado de autoridade. E é isso talvez uma das coisas que mais nos falte como cristãos. A gente não está aqui nesse mundo em busca de poder. A gente está aqui investido de autoridade, revestido de autoridade. E que autoridade é essa? Não é a autoridade que manda. A autoridade que Jesus tem é uma consciência de quem está ali para servir. Então nós não estamos nesse mundo, o que nós aprendemos com Jesus aqui é que nós não estamos nesse mundo buscando um poder para controlar. Nós estamos nesse mundo ganhando uma consciência para servir. Essa é a autoridade de Cristo. O que nós somos chamados para fazer? Nós somos chamados para servir. O que Jesus está dizendo para a gente em silêncio? Ele está dizendo o seguinte, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Como é que eu vou salvar o mundo? Não parecendo um rei, não parecendo glorioso, mas justamente desapegado. É justamente quando eu me desapego daquilo que eu possuo que eu revelo aquilo que eu sou. É justamente quando eu tiro a mão daquilo que é aparente, daquilo que é poderoso, daquilo que é riqueza para esse mundo, que eu tenho a oportunidade de revelar quem eu sou. Como é que Deus vai usar a sua vida? Como é que Deus vai usar a minha vida? Como é que a sua vida pode ser útil no reino de Deus? Como é que a sua vida pode ser um palco da ação de Deus? Não é quando você for mais inteligente, não é quando você tiver mais dinheiro, não é quando você tiver um cargo, não é quando você tiver mais saúde, mas é justamente na falta dessas coisas. É justamente quando você disser, não é mais dinheiro, não é mais saúde, não é mais poder, não é mais cargo. Eu não preciso dessas coisas. Justamente quando eu abrir mão delas, é que Deus pode usar a minha vida. Porque como é que Jesus nos salvou? Jesus não nos salvou comprando, convencendo, nem matando. Jesus nos salvou morrendo, em silêncio, em humilhação. E Ele está dizendo para nós, como é que eu vou revelar o meu poder e a minha glória na sua vida? Não é quando você tiver mais, mas é quando você for mais, não tendo nada. Então nós não estamos aqui para nos apegarmos às coisas dessa terra. Nós estamos aqui para dizer, eu não preciso nada disso. O reino de Deus vai se revelar na minha vida e na sua vida
quando a gente se desapegar daquilo que a gente tem, para a gente ser aquilo que a gente é, família de Deus, filhos de Deus, irmãos dos outros. A Bíblia fala assim que a criação está na expectativa de que os filhos de Deus se revelem. A gente fala assim, é isso, os filhos de Deus vão se revelar, vão se apropriar do STF, vão se apropriar do poder, vão invadir Brasília, vão colocar alguém que represente a gente. Não, nada disso. Nada, nunca foi sobre isso. Ter um representante no poder. É nós termos a consciência de serviço, de amor, de graça, desapegados de tudo isso. Começarmos a servir a Deus com humildade, fidelidade, amor e graça, onde a gente está hoje, agora. Às vezes a gente acha, sabe quando a gente vai conseguir, assim, de fato impactar Araraquara? Quando a gente tiver um número grande, quando a gente tiver muito dinheiro, quando a gente tiver muita coisa, aí as pessoas vão falar, uau, é exatamente o contrário. É quando a gente dispor o nosso coração para falar, lá no meu trabalho, lá na minha família, lá onde eu estou, eu vou servir a Deus, eu vou revelar o reino de Deus. Como é que Jesus salvou o mundo? Não foi indo para Roma e tomando o poder do imperador. Foi justamente morrendo na mão deles e se entregando. É assim que Deus usa pessoas, não na sua força, mas na sua maior fraqueza. Eu queria que a gente terminasse assim, orando até, para que Deus nos ensinasse a viver desse jeito. Para que Deus nos ensinasse a... Que Deus nos desse esse poder de renúncia ao poder. Queria que a gente orasse para Deus nos ensinar a abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai. Achei muito bonito esse testemunho que a Rebeca compartilhou, dizendo, não era a minha vontade. E é isso, a gente precisa aprender a dizer isso. Senhor, não é a minha vontade, é a tua vontade. Mas esse caminho não parece o caminho que Deus quer. Então, às vezes não parece. Eu não diria que o Filho de Deus iria morrer numa cruz, zombado em humilhação, mas é o caminho de Deus esse aqui. Então a gente precisa aprender, e esse é o caminho do discipulado de Cristo. Aprendermos a abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Pai em benefício do todo, em benefício dos irmãos, em benefício de um bem maior que meu próprio umbigo, minha própria vontade. Diga. Eu tive engraçado uma conversa há pouco tempo, e ele falou assim, o Estado é uma pessoa que conhece muita gente, então o pessoal acha aí, não, sabe? Pode vir. Tá bom. Mas a pessoa chega dele e fala assim, como eu tô, sabe? A pessoa olha pra si, sabe? Ninguém tá tudo bem, a pessoa tá bem reclamando, não sei o que. Eu mudei o meu discurso, agora eu falo. Aí a pessoa fala, oi, tá tudo bem, bom dia. Você tá bem? Você tá bem? Pô, ótimo, mais do que eu mereço. Ele fala. Aí a pessoa olha pra ele, a pessoa não sou assim, ele fala, mais do que eu mereço, mas como ele nessa acordei, com sol, trabalhando. É isso mesmo. Eu achei tão legal esse discurso dele, sabe? A pessoa cair na real mais do que eu mereço, porque sim. O fato de eu acordar não é possível. Sim. E eu também falo, você tá bem? Tudo bem? Aí a pessoa já vem, aí tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. A pessoa já. Você sabe pra fazer, a pessoa fica refletida naquilo. Sim. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Amém. Essa canção aqui fala do amor de Deus que a gente não merece, do amor de Deus que nos constrange e do amor de Deus que nos agracia, que nos alcança, que nos transforma e que nos convida para uma vida maior do que os nossos maiores sonhos, que muitas vezes são parecidos com os sonhos do mundo, né? Querer as mesmas coisas que todo mundo quer. Eu queria que a gente orasse mesmo que esse poder de Deus estivesse sobre nós, um poder que renuncia ao poder, para que a gente pudesse aprender a fazer a vontade do Pai e não as nossas próprias vontades. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo, que se submete de uma maneira tão graciosa mesmo à tua vontade. Nós queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê o poder necessário para a gente poder renunciar ao desejo de controle,
renunciar aquilo que é a nossa própria vontade, o nosso querer. O Senhor sabe, Deus, qual é a nossa vontade. Aliás, o Senhor diz que tudo aquilo que a gente precisa, antes mesmo da gente dizer, o Senhor já sabe, já conhece. Então a nossa oração, Deus, não é para o Senhor suprir as nossas vontades, para o Senhor realizar os nossos desejos. A nossa oração é para que o Senhor nos dê o poder de fazer a tua vontade, não a nossa. Que em nome de Cristo Jesus, assim como Cristo se submeteu à tua vontade de maneira tão espontânea, que a gente possa, Senhor, fazer a tua vontade, a nossa vida seja um palco da ação do Senhor, que a gente possa olhar para Cristo e da mesma maneira como o olhar de Cristo alcançou Barrabás e alcançou aquele homem, aquele ator, que também nós, Deus, possamos nos ver como pessoas alcançadas pelo amor de Cristo. O amor do Senhor que olha para nós e sem dizer uma palavra, o Senhor nos constrange, o Senhor nos transforma, o Senhor nos alcança. Que nossa vida, Deus, seja assim como a daquele homem que é transformado, Deus, por Ti. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue, Deus, falando aos nossos corações e nos ensinando a viver como discípulos de Cristo nessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.